Quem é realmente este homem? Em 1932, o Brasil inteiro se assustou com uma história muito estranha. Um rapaz mineiro, de 22 anos, nascido na esquecida cidadezinha de Pedro Leopoldo, acabava de lançar um livro chamado Parnaso de Além Túmulo. Este rapaz, um tal de Francisco Cândido Xavier, só completara, e com muita dificuldade, o curso primário. E, no entanto, nesta sua obra surpreendente, apresentava 259 poemas assinados pelos mais famosos autores da poesia brasileira e portuguesa. Com um detalhe: todos aqueles poetas, simbolistas, gongóricos, parnasianos, estavam mortos. Mas o rapaz afirmava que os poemas não eram seus. As pessoas bondosas que se reuniam à sua volta, espíritas kardecistas, seguidores do doutrinador francês Allan Kardec, diziam a mesma coisa. Como o Chico, que escreveu Parnaso de Além Túmulo durante um ano, poderia compor obras daquela qualidade? Mesmo que ele fosse uma inteligência raríssima, imensurável, não teria cultura suficiente para imitar, com perfeição absoluta, poetas como Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro, Arthur Azevedo. Esses poetas mortos teriam, de alguma maneira, entrado em contato com Chico Xavier e lhe ditado centenas de poemas de técnica perfeita. O Brasil da época, um país agrário que nem sequer sonhava com a industrialização, um país de bacharéis e literatos, dividiu-se diante do fenômeno. Críticos literários viram-se obrigados a reconhecer que os poemas eram idênticos à obra dos mortos. Outros negavam, indignados, movidos por questões de fé, a possibilidade dos mortos se comunicarem através de um médium. Mas não sabiam explicar cientificamente o que estava acontecendo. A maioria do povo brasileiro resolveu aguardar. E até hoje, mais de 50 anos depois, essa expectativa transformou-se num profundo respeito ao maior mito do país. Um homem simples, que ainda iria causar muitas surpresas e sustos. O primeiro livro dele é muito impressionante. E não sou eu que digo. Se você vai e volta para os arquivos de jornal da época, os acadêmicos da época, jornalistas da época, estudiosos de Augusto dos Anjos, todos eles de Castro Alves, eles olhavam e falavam assim, impressionante, escreveram. Eram os poemas do outro mundo, não é? Com um estilo de Castro Alves totalmente preservado, com Augusto dos Anjos vivo, com palavras dificílimas, e o que acontecia, e é um choque para os jornalistas, era um menino até o 4º ano primário, um menino que podia ficar famoso sendo poeta, por que não ele assumir a autoria dos poemas e se exibir como um poeta? Por que renegar a autoria dos versos? Para o professor Alexandre Rocha, que fez uma tese de mestrado sobre os poemas psicografados por Chico Xavier, a possibilidade de fraude é a menos provável. Eu acho que seria dificilmente sustentável que toda a obra dele pudesse ser explicada pela fraude. O primeiro intelectual brasileiro a se interessar pelo Matuto de Pedro Leopoldo foi o escritor e jornalista Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos morreu em 1934, mas reapareceria apenas 4 meses depois, pela mão ligeira de Chico Xavier. Num estilo muito parecido com o estilo de Humberto de Campos, idêntico, segundo até amigos da época, e começa a vender esses livros assinados por Humberto de Campos. A tese de doutorado do professor compara as crônicas psicografadas com os textos que Humberto de Campos deixou em vida. Ele ficou impressionado com um detalhe. A presença de informações nos textos mediúnicos que ainda não eram de domínio público, né, que estavam presentes no Diário Secreto de Humberto de Campos, que foi publicado em 54. Né, e esses textos aos quais eu me refiro foram publicados nos anos 30 e 40.
cheia de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel é Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade, do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Humberto de Campos, ainda em vida, declarou: não sou partidário de nenhuma seita religiosa. Deus, para mim, tem 1000 nomes e eu não sei o lugar em que ele está. Mas não admito a vida sem espiritualidade. Um fato curioso também merece registro. 2 anos antes de sua morte, o escritor, numa incrível premonição do que aconteceria com seu nome, comentou em uma de suas crônicas diárias no Diário Carioca o lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. E foi então que escreveu: quero pôr de sobreaviso os poetas vivos contra os perigos que a todos nós ameaça, com a ideia que tiveram os mortos de volta a escrever neste mundo em boa hora abandonado por eles. Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento de direitos autorais, que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades? E foi o que aconteceu uns 10 anos após a sua morte. Começaram a aparecer os livros atribuídos ao espírito do meu pai, psicografados por Chico Xavier. A família não teria pensado em nenhuma ação judicial se essas obras fossem impressas em papel de imprensa com o intuito de divulgar a doutrina. Mas elas eram vendidas em brochuras, encadernadas ou até em coleção completa com uma estante de cerejeira. E nós movemos a ação não contra o Chico, que sempre respeitamos pela sua retidão e pobreza, mas contra a Federação Espírita do Rio, que os editava e vendia. Teria sido uma simples reparação de apropriação indébita de um nome. Mas o que aconteceu foi que o advogado escolhido por minha mãe não queria ganhar a causa, mas sim a notoriedade. Entrou com uma ação civil na qual pedia ao juiz que intimasse o espírito de meu pai a vir depor em juízo.
O resultado foi aquilo que se viu. Mais alguns anos se passaram e a vida foi nos ensinando uma porção de coisas que só o tempo ensina. Inclusive, aquela constatação que se faz quando o materialismo se dilui diante de coisas mais importantes. Eu tive 2 encontros com o Chico e a emoção sentida de tão grande levarei comigo para o lado de lá. Junto dele tive vontade de repetir a deslumbrada exclamação que teve Gorky diante de Tolstói. Vejam que homem maravilhoso existe na Terra. Quase 50 anos depois, em nome de uma família, vem cumprimentar e abraçar Chico Xavier. Doutor Humberto. Os senhores têm nesse instante o abraço de Humberto de Campos Filho, filho do grande escritor brasileiro. O Parnaso de Além Túmulo tem um aspecto paranormal no que tange a diferença entre a cultura do médium que o produziu, especialmente na época em que foi produzida, que ele ainda era muito jovem, e o alcance intelectual de algumas ou de várias poesias que foram psicografadas por ele. A paranormalidade está justamente nessa discrepância extraordinária, fora do comum, entre o conteúdo provável da mente do médium, a sua informação como pessoa humana, e o conteúdo daquilo que ele produziu como poesia psicografada. A paranormalidade está exatamente nessa discrepância, nessa tremenda diferença. Nascemos na mesma época, no mesmo ano, moramos na mesma rua. O Chico foi uma criança muito sacrificada, que trabalhou numa fábrica de tecidos, onde ele começava o horário de trabalho às 3 da tarde e só largava às 2 da manhã, serviço que levou até que provocasse nele uma doença, e ele não teve muito contato com estudos, tanto que, quando ele começou a receber mensagens psicografadas, ele escrevia nomes que ele não conhecia o significado, e para que ele pudesse saber o significado da palavra, se era certa ou errada, ele apelava para o nosso amigo dentista, Maurício Azevedo, que emprestava para ele dicionários, onde ele procurava o significado da palavra. E nenhuma possibilidade de outro meio de instrução ele possuía, pois a biblioteca possível de encontrar era em Belo Horizonte. A poesia de Chico Xavier contém algumas antecipações, não técnicas no sentido lato da palavra, mas antecipações em que se veem claramente proposições da física moderna. É um fenômeno paranormal, porque os conteúdos da mente do Chico, em absoluto, não podem, de forma alguma, terem equivalência daqueles conteúdos científicos que estão nas suas obras. Eu posso dar um exemplo aqui muito interessante, lendo um trecho de uma poesia psicografada por ele, cujo título é O Homem Célula. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versos. Homem, célula ainda escravizada nos turbilhões das lutas cognitivas, egressa do arsenal de forças vivas que chamamos estática do nada. Aqui é muito interessante acentuar que essa poesia foi escrita há muitos anos passados, na mocidade dele, e a física apresenta atualmente, nas suas posições mais recentes, a física das altas energias, estudos sobre a possibilidade da energia do espaço vazio. Aquilo que chamamos de nada contém, segundo a física, um potencial tremendo de energia, uma energia quase infinita. As teorias modernas da eletrodinâmica quântica, e lembrando aqui John Archibald Wheeler, apresenta uma imagem da nossa realidade, a nossa realidade subjacente, como uma grande espuma de mini black holes e mini white holes, espuma quântica formada por luz
praticamente capturada por si própria. E o Chico tem uma expressão num dos livros dele, também muito interessante. Não é uma poesia, mas é um livro psicografado por ele, em que ele fala que os físicos mais modernos irão descobrir que a matéria não é nada mais, nada menos do que luz coagulada. De maneira que o Chico, nas suas psicografias, antecipa bastante, antecipa muito aquilo que a física vem descobrindo, vem trazendo a lume e mostrando como possibilidades futuras. Estática do nada, a energia tirada do vácuo. Quando o médium começa a psicografar, ele sente que tipo de sensação física? A sensação é agradável quase sempre. Há uma contração de músculos e de sistemas, se o médium está mais ou menos semiconsciente. Agora, ele vê que ele está sendo possuído, ele é impulsionado por uma inteligência, uma força, vamos dizer assim, coesa, que o domina completamente. E o fluxo, então, daquela ideia passa por ele, atinge o processo da mão, as rédeas passam para outra consciência, outra inteligência que está dominando ali temporariamente. Como é que você explica aquela velocidade na hora da psicografia? Agora, a coisa mais séria não é isso. A coisa mais séria é quando esse médico psicógrafo recebe mensagens em poesia, por exemplo, poemas, sonetos. Receber 2, 3 sonetos simultaneamente, às vezes até em línguas diferentes, numa velocidade espantosa, temas diferentes e que estão quase sempre relacionados com pessoas que estão chegando ali pela primeira vez. Chico fazia sempre questão de ler os poemas que psicografava. O lamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florindo na lama, é um lírio do amor de Deus. Alta de Souza. Muito bem, voltamos aos seus receptores com o programa Pinga Fogo, série 71, que esta noite lhes apresenta Chico Xavier. A pergunta cabe a Herculano Pires. Chico, segundo os dados estatísticos levantados por Stig Roland Ibsen e sua senhora, referentes à sua obra, num exame total da sua obra, você teria recebido até agora comunicações, poesias, principalmente um número grande de poesias e comunicações variadas, inclusive romances, de mais de 400 autores. Eu perguntaria a você se você leu todos esses autores, se você tem conhecimento da obra de todos eles, e se você conseguiu armazenar no seu inconsciente toda essa fabulosa bagagem de mais de 400 autores brasileiros e portugueses, e alguns até mesmo estrangeiros. As informações dos nossos queridos amigos e distintos escritores, senhor Stig Roland Ibsen, e de sua digna esposa, dona Edith, do canto Ibsen, são autênticas. Devo declarar de público que isso para mim seria impossível. E peço permissão para dizer que eu tive na vida 3 empregos. A primeira vez me empreguei aos 8 anos de idade numa fábrica de tecidos. Trabalhei até os 12, frequentando também a escola primária. Dos 12 aos 19, 20 anos, trabalhei num bar. E depois num armazém, isto é, no comércio. E de 1931 a 1961, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério da Agricultura, documentadamente, de modo que não seria possível para mim me inteirar do estilo de todos esses poetas, escritores, cronistas, jornalistas e amigos desencarnados por meu intermédio. Absolutamente. Não. Muito. Eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo eu trabalhava no armazém. Nesse armazém me dava também serviço para
cuidar de uma horta muito grande com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu com o regador na mão me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, que muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu senti aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. Todos esbarram num ponto fundamental. Como ele consegue citar, para as famílias que o procuram, nomes de parentes mortos, dos quais ele não poderia ter conhecimento? Como ele consegue reproduzir obras de mortos geniais? Alguns que não admitem o espiritismo tentam explicá-lo assim. Chico Xavier tem o dom de ler o consciente, o subconsciente e até o inconsciente das pessoas. No mais, ele é um gênio da imitação. Uma posição equilibrada, no entanto, levará à conclusão de que imitação tem limite, mesmo para gênios. E afirmar que ele lê tão profundamente a complexa intimidade dos seres humanos é dar-lhe um poder maior do que ele próprio admite possuir. É transformá-lo num Deus. A verdade é que não é possível decifrá-lo cientificamente, com o conhecimento atual da humanidade. A discussão vira um problema de fé. Há os espíritas, para quem os fenômenos são normais, e há os que não aceitam, mas também não explicam. A hipótese da sua loucura, uma espécie de paranoia ainda não catalogada oficialmente, esbarra nos mesmos problemas. O médium nunca se opôs à pesquisa dos fenômenos que lhe ocorrem. Por outro lado, os pesquisadores não tiveram outra saída. Ou ficavam sem resposta, ou aceitavam a versão espírita. Aqui está o resultado de uma dessas pesquisas. O eletroencefalograma mostra o exato momento em que o médium entra em transe, ou, na linguagem espírita, recebe uma entidade comunicante, como humano. Pelos conhecimentos atuais da neurologia, Chico Xavier seria diagnosticado como um epilético. O problema é que o médium mineiro jamais apresentou, em toda a sua vida, sintomas de epilepsia. A pesquisa não seguiu adiante. Para se chegar à verdade, se deve duvidar de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional, pode-se então alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus.